Bom dia, meus amigos e minhas amigas que me seguem aqui no canal do YouTube. Ontem o dia foi bastante movimentado no futebol. O Corinthians perdeu em casa para o Del Valle e o Fluminense, aproveitando uma arbitragem confusa, que no segundo tempo expulsou um jogador do River Plate, goleou o River Plate e ficou mais uma vez provado ontem que o cano é que não deixa o Fluminense entrar pelo cano. Sem o Fluminense sem um cano, simplesmente um time fraco e que não desequilibra ninguém. Tem que ter o cano é que preocupa, o cano é que nasceu realmente para fazer gols. E quando ele não faz, o Fluminense entra pelo cano, como entrou pelo cano contra o Fortaleza, que deveria ter o goleado por 8-2. E ontem o Cano marcou mais 3 gols e o Fluminense ganhou por 5-1. Foi um jogo meio tumultuado em termos de disciplina, porque no primeiro tempo os argentinos jogaram bola. Terminou o primeiro tempo 1-1 e quando foi no segundo tempo o jogador argentino foi expulso e aí o Fluminense 11-10 deitou e rolou e o Cano tirou o Fluminense do cano. Eu estou falando isso porque as pessoas têm que analisar futebol com seriedade. E aqui nesse canal nós não vamos jogar confetes em quem nós achamos, porque eu tenho o direito de ter a minha opinião, porque convivi nos bastidores do futebol por 40 anos. Vou repetir isso todas as vezes, porque talvez o senhor ou a senhora que estejam me assistindo hoje não sabem que eu sou do ramo. Então eu tenho a minha opinião sobre treinadores e sobre jogadores. Eu não interfiro em escalação, mas eu não me empolgo com essas manchetes aí sobre treinadores de futebol. O São Paulo do Dorival Júnior não passou de um empate, como nós falamos, oxo. E hoje nós teremos exatamente o Atlético Mineiro jogando contra o Aliança de Lima, às 21h30, no Estádio Independência. O Atlético Mineiro não pode nem pensar em empatar. O Atlético Mineiro não pode pensar nem em jogar mal, tem que jogar bem, porque já ninguém aguenta mais a lerdeza e a displicência dos jogadores que entram em campo. Ninguém aguenta mais. Então jogou bem a última partida que fez, né? Ganhou do Atlético Paraná e vai jogar hoje contra o Aliança de Lima. Tem todas as condições de vencer. Não existe desculpas. E finalizando, ontem a CBF apresentou os jogos da Copa do Brasil, e teremos o Internacional contra o América, São Paulo
versus Sport, Atlético do Paraná versus Botafogo, Flamengo e Fluminense, Bahia, o Bahia vai encontrar o Santos, o Fortaleza e o Palmeiras, Corinthians versus Atlético Mineiro e o Grêmio versus o Cruzeiro. São as oitavas da Copa do Brasil. E Internacional, São Paulo, Atlético do Paraná, Flamengo, Bahia, Fortaleza, Corinthians e Grêmio vão fazer a primeira partida fora de casa e a segunda, evidentemente, dentro de casa. Jogos que eu estou curioso no bom sentido, como jornalista que sou. Nós vamos ter um encontro importante, Fortaleza e Palmeiras. O Fortaleza joga a primeira partida fora, lá no Allianz Parque, e a segunda dentro. E o Atlético Mineiro joga a primeira dentro e a segunda fora. Então, são dois jogos que eu estarei de olho. Por quê? Fortaleza e Palmeiras, o encontro do Vojvoda com o Abel Ferreira. E aí, por falar nisso, eu ainda não ouvi nenhuma entrevista do Abel Ferreira. De repente, ele deve estar reclamando que vai jogar a segunda partida, a volta, como nós falamos, do futebol, lá em Fortaleza. Não, eu ainda não vi. E teremos também o Atlético Mineiro contra um Corinthians confuso. Confuso porque mudou de treinador 4 vezes este ano. Então nós não sabemos se no dia 17 e no dia 31, que são as datas, se o Corinthians estará mais ativo, ou o grupo do Atlético Mineiro continuará displicente dentro de campo. Então nós não sabemos. Estou falando isso porque eu sou mineiro, moro aqui em Minas e tenho interesse em saber, assim como eu tenho interesse do Grêmio contra o Cruzeiro, né? O Grêmio joga a primeira partida lá no Sul e depois vem jogar com o Cruzeiro aqui. O Cruzeiro melhorou muito, muito mesmo. Os mineiros estão satisfeitos com a mudança rápida do Cruzeiro dentro de campo. O que os mineiros estão preocupados é com a América. A América vem aí de 3 derrotas seguidas. E o América, ele joga a primeira partida lá no Rio Grande do Sul e a segunda partida aqui. Não é verdade? Não, ao contrário. O Inter joga aqui e o América joga lá. Então, são partidas interessantes para o mineiro acompanhar e, lógico, depois desta rodada, vamos dizer assim, dos 16, né? 16 clubes, 16, vamos ter aí quase chegando ao final da Copa do Brasil. A Copa que mais paga de prêmio. Está em torno de 90 milhões de reais para o vencedor. 90 milhões de reais. Não são 90 mil, são 90 milhões de reais. E ontem, na apresentação exatamente dos jogos das oitavas, a única coisa que ficou meio chata
minha chapa, foi exatamente uma homenagem feita a um locutor que trabalhava na Rede Globo, e foram 40 minutos de autoelogios. Então são determinadas pessoas que às vezes não são bons profissionais, mas não sabem a hora de parar. O saudoso Pelé soube parar. O Tostão soube parar. E outros grandes locutores, jornalistas, soube parar. Mas foi realmente um negócio fora de propósito. Inclusive, os que estavam presentes lá, que na sua maioria representando clubes, praticamente 10% aplaudiram as palavras do senhor Galvão Bueno, que realmente trabalhou, deu a sua colaboração para o futebol brasileiro, mas não está sabendo parar. Eu acho que há momento para tudo. E a CBF foi muito infeliz, mas muito infeliz. Poderia sim fazer uma homenagem, mas uma coisa de 4 minutos no máximo, mas 40 minutos ouvindo o Galvão Bueno, realmente foi assim uma bola murcha da CBF. Foi uma bola murcha da CBF. Mas, como as coisas que acontecem no futebol, e principalmente coisas assim inusitadas, sempre passam pela CBF. E a maior prova é que até agora a CBF não quer contratar um bom treinador internacional para levantar o futebol brasileiro, internacionalmente falando. Está enrolando. O Lancelotti está aí, quase que terminando o contrato com o Real Madrid, e a gente não vê nada. No final vai acontecer a mesmice. A CBF vai dar ouvido a determinados jornalistas e radialistas e vão colocar mais um paraquedista dentro da seleção brasileira. É isso aí, meus amigos. O futebol brasileiro vai demorar muito a ter uma seriedade como tinha antigamente. E quando a seriedade realmente existia dentro do futebol brasileiro, nós ganhávamos quase tudo. E hoje o que se vê é isso. Muito bom. Hoje ficamos por aqui e as notícias, elas aparecem a cada minuto, e quando eu entender que o nosso canal deve transmiti-las, nós estaremos aqui. Eu sou Levi Lafetá, jornalista, profissional, administrador de empresa, escritor, radialista, bacharel em Direito e General Manager de Futebol. Basta olhar no meu blog, Bureau Sportif Lafetá. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, me dê esta colher de chá, porque aqui nós apresentamos notícias verdadeiras. Nós não puxamos tapete de ninguém e nem puxamos saco. Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Inscrevam-se
inscrevam-se e colaborem com o nosso canal, que está crescendo graças às colaborações dos nossos seguidores. E vamos melhorar mais ainda. Acreditem. Bom dia mesmo de Levi Lafetá.